Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula comigo, professor Fábio Luiz de Souza. Antes de começar essa aula, o aviso de sempre, você tem que acessar lá no Classroom as suas atividades obrigatórias, clicar no primeiro link para registrar sua presença, clicar daí nas tarefas para você fazer que são obrigatórias, conforme o seu professor orientou, e não esquece que depois de preencher as tarefas, você tem que clicar em enviar, tá? Para chegar o registro até o seu professor para ele fazer a correção, tá bom? Bom, vamos lá então. A aula de hoje, né, é sobre circuitos, aplicação de circuitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da aplicação do circuito RC em série, tá? Então, vamos falar do circuito RC em série, vamos falar também da associação série de capacitores, tá? Então, a gente viu na aula anterior os capacitores em paralelo, agora a gente vai ver eles em série, ok? Conectados apenas por um ponto. E vamos também ver circuitos mistos de capacitores, tá? Que tem a ligação paralela e a ligação série, ok? Então, olha só. A capacitância equivalente da aula anterior, a gente viu, essa capacitância equivalente é uma capacitância que substitui o efeito de um grupo de capacitores, tá? Então, você tem um circuito com um grupo de capacitores, e esse grupo é substituído por uma capacitância equivalente. Seria um capacitor único que faz o efeito do grupo de capacitores, ok? Gente, lembrar que a carga é igual a capacitância vezes tensão. Ou seja, a carga total, né, da fonte é a capacitância equivalente vezes a tensão da fonte, ok? Agora, nós temos aqui então um circuito com ligação série. Como é que eu sei que é uma ligação série? Bem fácil. Na ligação paralela, 2 pontos em comum. Na ligação série, 1 ponto em comum entre os componentes, ok? Então, olha só. Se você observar aqui, ó, o capacitor 1 está ligado com a fonte por um ponto só, o A. O capacitor 1 está ligado com o capacitor 2 apenas por um ponto, o B. E a mesma coisa acontece com o capacitor 2 com o 3, que está ligado apenas por um ponto, C. Então, os três estão ligados em série, ok? Então, você tem aqui o capacitor 1, essas duas barrinhas aqui paralelas, C1, ligado com o capacitor 2, ok? E esses três carinhas, né, que estão ligados em série, eles podem ter o seu efeito, que é a capacitância, o seu efeito, que é o acúmulo de carga total, representado por apenas um capacitor só, entre aspas, porque não é um capacitor exatamente, é um capacitor teórico, chamado capacitor equivalente, capacitância equivalente, ok? Essa capacitância equivalente, nós vamos encontrar agora qual é a equação que a gente usa para calcular ela só olhando para o circuito, só pegando os dados aqui dos capacitores e descobrir essa capacitância equivalente, ok? Vamos lá, para fazer isso, nós aplicamos as velhas regras de Kirchhoff, tá? Então, primeira regra de Kirchhoff, das malhas, ou primeira ou segunda, né? Tem uma ordem, a primeira é a dos nós, dos pontos, e a segunda é das malhas, normalmente. Mas não tem problema, você pode falar regras de Kirchhoff, não precisa identificar qual que é a primeira, qual que é a segunda. Uma é a regra dos pontos, dos nós, a outra é a regra das malhas, das áreas fechadas do circuito. Vamos olhar aqui, esse circuito, ele só tem uma área fechada, uma malha só. Mas tem quantos pares de pontos? Um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. O primeiro par de pontos aqui, que é da fonte, não é dos capacitores, é da fonte, ó, maior potencial, menor potencial, positivo, negativo. Então, esse par AD aqui é a tensão da fonte. E é ela que vai alimentar os outros pares. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, que essa tensão, o par AD, se divide para cada par em cada capacitor. Então, eu vou ter a tensão UAD é igual a tensão U1, que é a tensão UAB, no capacitor 1, tá? Em vez de colocar UAB, eu coloquei U1, que é a tensão no capacitor 1,
Então, a tensão no capacitor 2 e a tensão no capacitor 3. Se dividiu para cada um. Então, eu tenho a soma das tensões é igual à tensão UAD, que é a tensão da fonte. Ok? Então, a tensão da fonte é a soma das tensões em cada capacitor. Ok. Então, essa é a consequência da regra das malhas. Agora, vamos aplicar a regra dos pontos, né? E aí, chega-se a seguinte conclusão. Se a gente observar aqui, ó, vamos lembrar lá do circuito de resistores. Corrente que entra no ponto A é igual a corrente que sai do ponto A. Então, essa carga que está entrando aqui no ponto A é igual a carga que está saindo do ponto A. Mas essa carga que sai do ponto A acumula uma carga simétrica, né, aqui no ponto B. Então, essa carga aqui no ponto B é exatamente igual ao valor da carga no ponto A. A diferença é que essa carga aqui seria uma carga negativa por causa da polaridade, que a polaridade é positiva, que a polaridade é negativa. Então, essa carga aqui é exatamente igual a essa, só mudou o sinal. Porém, essa carga que é negativa aqui, ela é positiva em relação a essa outra carga aqui. Ok? Então, a gente vai ter um acúmulo de carga no ponto A e no ponto B que são iguais. Exatamente. Então, eu vou ter carga A igual a carga B, que é igual a carga C, que é igual a carga D. Concluindo, as cargas acumuladas em cada capacitor são iguais. Ok? Então, é como se a corrente lá no circuito de série, né? A corrente era a mesma em todo o circuito, a corrente era única, porque a carga, né, estabelecida seria única, o fluxo de carga. A mesma coisa acontece aqui nos capacitores. Tá? Então, a carga é única, a carga acumulada é igual para todos. Ok? Então, as cargas são iguais, é consequência da regra dos pontos. Portanto, nós temos aí as informações necessárias para encontrar a equação da capacitância equivalente do circuito de série. Então, olha só. Vamos lá. Tensão UAD é igual à soma das tensões de cada capacitor. Vou usar a definição de capacitância equivalente, que é a carga total é igual a capacitância equivalente vezes a tensão da fonte. Vou isolar. No caso, eu sei que cada tensão aqui é a carga acumulada no capacitor pela capacitância, tá? Então aqui, ó, tensão U1 é a carga do capacitor 1 pela capacitância do capacitor 1. Então aqui é Q1 sobre C1. Aqui o 2 é Q2 sobre C2. E o 3 é Q3 sobre C3. Portanto, eu tenho aqui, né, esses termos da soma, que somando tem que dar o AD, que é a carga total, dividido pela capacitância equivalente. Aplico a mesma coisa aqui, só isolar a capacitância, passa a capacitância equivalente dividindo a carga total, eu vou ter a tensão UAD. Ok? Agora, veja só. Como eu sei que as cargas são iguais, que é essa informação aqui que a gente viu, ó, as cargas são iguais, então eu posso substituir essas cargas aqui por uma carga comum Q. Colocando então Q no lugar das cargas, eu posso então passar esse Q que está aqui, no caso, está multiplicando aqui, né, o 1 aqui, passo 1 vezes Q, e passa esse Q que está multiplicando dividindo no outro membro. E esse Q vai dividir cada termo da soma. Então, eu vou cancelar os Qs, ou dividir todo mundo por Q, né, que é mais simples. E aí eu vou ter 1 sobre CQ, ou seja, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3. Ou seja, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias. Ou seja, quanto mais capacitores eu coloco em paralelo, menor fica a capacitância. Desculpa, eu errei aqui. Eu estou falando de circuito série de capacitores. Quanto mais capacitores eu coloco em série, não paralelo. No paralelo aumenta a capacitância. No série, diminui a capacitância. Acontece o contrário do que acontece com os resistores. Lá nos resistores, em série, aumenta a resistência. No caso dos capacitores, diminui a capacitância. É o contrário dos resistores, ok? Então, quanto mais capacitores ligados em série, menor fica a capacitância. Então, ela vai ser menor que a capacitância dos capacitores que participam do grupo que está ligado em série. Ok? Então, olha só. Então,
o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias. Não esqueça disso, ok? Vamos fazer um exercício para praticar isso. Vamos lá. Eu tenho aqui dois capacitores, o capacitor 1, né, ligado em série, por um ponto só em comum, com o capacitor 2. Ó. Então, você está vendo aqui os dois esquinhos do capacitor 1, paralelo. Os dois esquinhos paralelos que indicam o capacitor 2 estão ligados apenas por um ponto aqui, um com o outro, e os dois estão ligados em 12 volts. Tá? A pergunta é a seguinte, um dos capacitores é 20 microfarad, o segundo 30 microfarad. A pergunta é, Farad, né? Farad, ok? Mas é em homenagem ao Faraday, que eu apresentei no início. Bom, a pergunta é, qual é a capacitância equivalente? Eu tenho então as alternativas, vamos lá, resolvam pra gente. Conseguiram, gente? Espero que sim, hein? Vamos lá. Então, olha só. Como é que eu resolvo esse problema? É só lembrar que a capacitância equivalente, o inverso dela é a soma dos inversos das capacitâncias participantes. Participa aqui 20 microfarad e 30 microfarad. Tá? Então, inverso de 20 mais o inverso de 30, 1 sobre 30, tem que ser igual ao inverso da capacitância equivalente. Portanto, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a essa soma aqui, que você, matematicamente, o que você faz? Pega essas duas frações, né, e deixa o denominador delas em comum. Escolhe aqui, como é que eu faço para igualar 20 com 30? 20 eu multiplico por 3 e 30 eu multiplico por 2. Os dois vão virar 60.
Se eu multipliquei aqui por 3, então multiplica aqui em cima por 3. Se eu multipliquei por 2 aqui, então multiplica em cima por 2. Pronto. Agora, se eu somar as frações, eu vou ter, então, 5 sobre 60. E aí, sei que a capacitância equivalente, invertida, é 5 sobre 60. Então, inverte todo mundo de novo. Invertendo, né? C equivalente, capacitância equivalente, é igual a 60 sobre 5. 60 sobre 5, 12. Né? 12 microfarad. Gente, você tem que perceber que na capacitância equivalente, o resultado, né, tem que ser uma capacitância menor que as duas capacitâncias participantes. Participou 20, participou 30, então a resposta correta tem que ser ou 10 ou 12. No caso aqui é 12. Ok? Bom, próximo exercício. 3 capacitores, um de 15 microfarad, outro de 10 e outro de 20. Tá? Estão ligados conforme a configuração abaixo. Determine a capacitância equivalente do circuito. Ora, eu tenho um circuito aqui, eu tenho um capacitor C1, que está ligado apenas por um ponto com esses dois capacitores, que estão ligados nos mesmos dois pontos. Então eu tenho C2 paralelo com C3. Veja que estão ligados os mesmos dois pontos, ó, paralelo. E aqui eu tenho uma série. Então esse é o chamado circuito misto, né? Tenho série junto com paralelo, ok? A pergunta é qual é a capacitância equivalente desse circuito. Tempo para vocês fazerem. Vamos lá.
Então, olha só, gente. Eu tenho aqui, então, esse circuito, e a gente já viu que ele é um circuito misto. Vamos resolver ele, então, fazendo o quê? Observando que a capacitância equivalente vai ser o C1, que está em série, aqui eu usei um símbolo para indicar que está em série, uma linha, série, com o paralelo entre C2 e C3. Ok? Agora, veja só. Então, vamos C1, série com paralelo. No paralelo, nós lembramos que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Você soma, ok? No paralelo, você soma. Então, somando aqui, C2 com C3, nós sabemos que o C2 vale 10 e o C3 vale 20. Somando os dois, 30 microfarad. Tá? Já resolvemos essa parte, 30 microfarad. Falta resolver o série agora. C1 série com 30. Aí lembrar que no série é a soma dos inversos. Então a gente pega invertido C1 mais invertido de 30 microfarad. Então vai dar a capacitância equivalente invertida vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre 30. Aí lembrar que C1 vale 15. Então 1 sobre 15 mais 1 sobre 30. Faz aquela estratégia para deixar o denominador igual, que eu não posso somar frações que têm denominador diferente. Né? Então, vou duplicar aqui o 15 para ficar 30. Então, duplicando aqui, duplico também o numerador. Então, 2 por 30, ok? Essa fração equivalente a essa. 2 sobre 30 mais 1 sobre 30, soma os numeradores, 3 sobre 30. Inverte novamente, temos que a capacitância equivalente é 30 sobre 3, que é 10 microfarad, ok? Então, essa seria a resposta correta, letra C. Tá bom? Vamos, então, ao conteúdo novo. Né? A gente quer ver agora o circuito RC, a utilização desse circuito. Então, olha só. Esses circuitos de RC são muito usados em temporizadores. Tá? Então, você faz uma temporização analógica. Hoje, a gente usa tudo digital, né? Tem um programinha que faz a temporização, mas antigamente se usava os capacitores para fazer essa temporização. Okay? Então, fazendo essa temporização, tenho aqui um resistor de 40 ohms ligado em série com um capacitor de 200 microfarad. Okay? Bom, vamos analisar esse circuito aqui. Quando a gente liga a tensão no capacitor descarregado, ele vai começar a receber uma corrente que passa pelo resistor R1. O R1, então, controla essa corrente. Tá? Quanto mais alta a resistência no série, menor vai ser a corrente. E essa corrente vai carregar o capacitor. Tá? Ela vai alimentar o capacitor com uma carga. Então, ele vai aumentando a carga e aumentando a tensão. Isso quer dizer o quê? Que a tensão acumulada no resistor, né? A tensão acumulada aqui no resistor, mais a tensão acumulada no capacitor é a tensão da fonte. Regra de Kirchhoff. Então, o da fonte é igual ao R mais o C, tensão do capacitor. Mas a tensão do capacitor, ela vai crescendo com o tempo, enquanto a tensão no resistor diminui com o tempo. Então, a tensão no resistor vai diminuindo, a tensão no capacitor vai aumentando. Ok? De tal forma que chega a tensão a um certo máximo, que é a tensão carregada no capacitor. Tá? Essa tensão, a gente vai ver aí, a gente vai estudar agora, que existe um tempo chamado tempo tal, né? A letra tal grega. Então, esse tempo tal é R vezes C. Então, existe um tempo para que a tensão atinja 63% do valor da tensão máxima. E isso é muito usado em temporizadores. Eu posso controlar esse tempo conforme o resistor e o capacitor que eu utilizar. Eu posso controlar o tempo de carregamento. E com isso eu posso construir um temporizador. Então, olha só. Aplicando aqui, então, a URI, aqui na tensão do resistor, é resistência vezes corrente. Lembrar que a corrente é a mesma em todo o circuito, né? Série. Então, no caso aqui, eu uso a carga sobre a capacitância, que é carga igual a capacitância vezes tensão. Então, a tensão é a capacitância é a carga sobre capacitância, né? E aí eu vou ter que R vezes Q sobre T, carga sobre tempo, que é a corrente, mais carga sobre capacitância,
que é a tensão no capacitor, que é o C. Veja, o que está em vermelho aqui, a carga e o tempo na equação são variáveis. Quando o tempo cresce, a carga também cresce. Então são variáveis. E essas variáveis, é mais fácil trabalhar com elas, né? Observando um gráfico, mas a gente pode resolver essa equação aqui usando o gráfico mesmo. Para uma estratégia computacional, é usar o próprio gráfico para descobrir qual é a função que vai determinar aquele gráfico. E a função que determina aquele gráfico é a função exponencial, a função logarítmica, né? Logaritmo. Então, a função logarítmica é com o logaritmo neperiano, o E, chamado também de logaritmo natural, né? Então, essa função, ela vai gerar esse gráfico aqui. Essa função neperiana, né? Ela vai gerar esse gráfico, por isso o nome é logaritmo natural, neperiano, porque a maioria das curvas científicas se encaixam nesse tipo de função, tá? E aí eu tenho que a tensão no capacitor é a tensão da fonte vezes 1 menos o logaritmo neperiano de elevado a menos t sobre tal. Então, essa base do logaritmo neperiano elevado a menos t sobre tal. Gente, o parâmetro tal da função, tá? Quando ele atinge esse valor t aqui, quando tal atinge o valor t, né, quando se iguala o tempo com o valor de tal, que é r vezes c, acontece que aqui vira 1, né? E elevado a menos 1, né? Vai ser 1 sobre e, como está aqui, ó, 1 sobre e. E aí eu vou ter u vezes 1 menos 1 sobre e vale 2,72, 2,7, e aí eu vou ter o valor 0,37, 1 menos 0,37 vai me dar 0,631. Então é daqui que vem aquele 0,63% da tensão total. Vamos fazer um exercício para praticar isso, ok? Um circuito RC, tá? Ele foi dimensionado para servir como controle do sensor de presença. Então ele pode controlar o tempo, lembra? O tempo da catraca é 800 milissegundos, que é 0,8 segundos. 800 milis significa 800 milésimos de segundo. Então 3 casas decimais. Então o 8 está na terceira. É a primeira casa decimal de 3 casas decimais. Então 0,8. Bom, o que acontece é que essa catraca não pode ser acionada antes desse tempo. E para isso, ela só vai ser acionada quando atingir 63% do valor de 8 volts. Tá? O que resulta um pouco mais de 5 volts. Então, você tem uma fontezinha lá de 8 volts. Quando atingir um pouquinho mais de 5 volts, ativa a catraca para contar. A pergunta é, usando um capacitor de 670 microfarads, qual deve ser o valor aproximado do resistor que precisa ser ligado em série com o capacitor? Então, qual vai ser o valor desse resistor para que o tal lá, o tempo, dê 0,8 segundos com esse capacitor aqui? Tempo para você fazer.
Ok, gente, então, olha só, o nosso exercício aqui, né, eu quero saber qual é o resistor que eu devo ligar em série com esse capacitor de 670 microfarad. Então, qual eu devo ligar em série com ele para que o tal, que é o tempo necessário para atingir 63% de 8 volts, né, que dá 5 volts, para que o tal seja de 0,8 segundos. Então, olha só, eu quero que o tempo seja 0,8 segundos, o tal é R vezes C, então quer dizer que 0,8, que é o tempo que eu quero, tem que ser o valor de R vezes C. Então 0,8 segundos é igual a R vezes C, que é 670 micro. Ok? Lembrar que micro significa um milionésimo. Então, quer dizer que esse 6 aqui está na sexta casa decimal. Então, se a gente transformar, o 6 está na sexta casa decimal, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 670. O 0 está na sexta casa decimal. Então, o 6 está na quarta casa decimal, ok? Então, eu tenho aqui esse valor, que equivale a 670 micro, 10 elevado a menos 6, tá? Esse valor eu vou passar dividindo 0,8 e eu vou ter 0,8 por 0,0067 igual a 1.200 ohms. 1.200, 1 é 1.000, né? 1 é quilo, então 1,2 K ohms, quilo-ohms. Beleza, gente? Então, seria a letra B, o resistor mais próximo para a gente utilizar nesse projeto. Tá? Lembrando que o que a gente viu na aula foi o circuito em série de capacitores, que é a capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias, e que o gráfico do circuito RC ele é crescente de carregamento do capacitor que serve para temporização. Tá? Um abraço para vocês, até a próxima aula.